esse assunto, feminismo, é um assunto que está sendo batido muito dentro das escolas estaduais. E talvez há uma necessidade mesmo de nós, que somos mulheres de Deus, debatermos um pouco mais esse assunto e mostrarmos, revelarmos a verdade. Talvez você pense que o feminismo é uma coisa boa, né? Talvez você tenha uma ideia equivocada. E a gente está aqui para debater um pouco esse assunto, falar dos problemas reais também sobre a mulher e dar algumas dicas aí para vocês que têm enfrentado algum problema sentimental, alguma coisa relacionada a isso, né? Então, nada melhor do que a verdade, né? Na palavra fala, conhecereis a verdade vos libertará. Então, a gente precisa mesmo falar, conversar, expor, né? Para que a verdade venha à tona e a gente não fique no engano, né? E homens, quero lembrar, né, da outra vez eu estava falando também, se algum homem estiver aí, seja bem-vindo, não se sinta constrangido. Eu acho muito importante também. Aqui o intuito não é falar dos homens e nem falar mal dos homens, até meu marido estava preocupado. Vai falar mal de mim. Não é intuito falar mal de ninguém. O nosso intuito mesmo é falar sobre questões da mulher mesmo. E é importante até os homens ouvirem, falar e verem a gente conversando, porque eles também precisam conhecer, né, os nossos dramas, nossas questões. Então é legal, você que está aí, homem, fique à vontade, não se sinta mal, não se sinta constrangido. Então a primeira coisa aí que a gente vai conversar é sobre um engano muito sério que as feministas falam que o feminismo é que libertou a mulher, né? O feminismo é o que deu a voz para a mulher e fez a mulher ser o que ela é hoje, né? Então, um pensamento completamente equivocado, né, Thay? Sim. Primeiramente, obrigada pelo convite. Então, todos sejam bem-vindos. É a primeira vez, então vamos ver como será essa experiência, né? E um dos pontos que eu gostaria de compartilhar sobre o feminismo é que, sim, como nós, né, somos cristãs, nós sabemos que todo movimento que traz uma revolução sexual contra os princípios bíblicos é prejudicial, né? Então, para todas as meninas, as mulheres que estão aqui assistindo, não sei se vocês acompanharam ou acompanham esse movimento, mas eu acho que é um alerta para todas tomarem cuidado, porque às vezes pode ser uma defesa que parece linda, porque elas buscam direitos das mulheres, né? E lutam por grandes causas, mas na verdade toda a ideologia ela é uma prisão de ideias. Então a gente fala, né, que nada melhor nós como cristãs seguirmos os princípios bíblicos de Deus para nós mulheres, porque realmente elas não conquistaram nada. Eu estava até refletindo sobre isso, porque assim, se Deus criou todas as coisas e Cristo nos libertou, Ele não nos libertou de algumas coisas. Ele nos libertou de todas as coisas, né? Então, às vezes no movimento... Amém. Às vezes nesse movimento, né, Andressa, a gente pode ver elas falando assim, eu conquistei isso, conquistei aquilo. Mas eu estava pensando, pode ser que elas descobriram algo, mas algo que já existe para nós. Porque Deus e Cristo nos libertou para todas as coisas, né? Então, não sei se você quer comentar mais alguma coisa sobre isso. É isso. Ele nos libertou, e as feministas, elas se apropriam, na verdade, de pautas que, na verdade, nós já conquistamos na cruz, né? O Senhor Exatamente. Jesus já nos libertou, e as feministas, elas querem colocar isso na conta delas, né? Querem mostrar que esse movimento foi o que causou toda essa revolução. Então, é importante dizer, né, por que eu trouxe a Thay aqui para a gente conversar? Porque ela é uma mulher incrível, formada,
que trabalha, né? E eu quero deixar bem claro aqui que, pelo menos da minha parte, eu respeito, cara. Se uma mulher ela não quer trabalhar fora, ela quer cuidar da família, eu acho que esse estilo de vida precisa ser respeitado. Mas nós aqui, né, a Thay e eu, somos mais das mulheres que trabalham fora ainda, por enquanto, né? Por enquanto é assim a nossa vida. E eu sou estudante ainda, a Thay já é formada. Então, na verdade, não foi o feminismo que nos deu esse direito de estudar, não foi o feminismo que nos deu o direito de trabalhar. Na verdade, isso é um engano. Sim, queria só acrescentar também nesse ponto mais algumas coisas, porque imagina só, né? O que tem mais valor para nós? Algo que Cristo nos deixou ou um movimento que, pelo que eu estudei, nasceu no século XIX, né? Então, assim, e um dos pontos que você citou, né, sobre a faculdade, eu até citei aqui para conseguir compartilhar com vocês, nós sempre vamos enfrentar, não porque dificuldades, mas não porque somos mulheres, né? Trazendo aqui até para os homens que estão aqui na live também. Então, nós como mulheres e nós como homens, nós vamos sempre enfrentar dificuldades para conquistar algo. Isso é algo natural da vida, né? E você comentou da minha formação. Então, eu lembrei de uma experiência que eu tive na faculdade. Eu sou cristã desde os meus 9 anos. Então, quando eu fui para a faculdade, é claro, nossos pais nos orientam, nossos pastores. É um ambiente realmente onde o socialismo está forte, né? As aulas, você aprende muito sobre o capitalismo, do comunismo, enfim. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque você sempre tem que, assim como a gente faz nas celebrações, nas células, sempre tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente tem aprendido e sempre comparar com a Bíblia. Eu acho que é um dos livros, o único que realmente traz uma riqueza sadia para nós. É claro que existem outros que podem nos agregar. E o que aconteceu? Uma professora minha, que ela dava aula de sociologia, ela me perseguia, mas me oprimia em alguns debates que a gente fazia em sala de aula, não porque eu era mulher, mas porque eu carregava e mostrava a verdade, alguns princípios bíblicos, né, com pontos polêmicos, que isso ia contra a ideologia dela. Então, eu realmente fui perseguida, porque não sei se vocês sabem, acho que não, né? Acho que só meu marido e você, Andressa, que a gente conversou antes, que 99,9% eu estava formada, porque eu passei na banca, mas essa professora me reprovou. É incrível, assim, eu fiquei um semestre fazendo essa matéria. E porque eu escrevia na prova as minhas ideias cristãs, e ela queria que eu não, ela queria fazer minha cabeça, na verdade, né? Mas com toda a humildade, depois de orar muito e me humilhar, foi realmente, eu não vou trazer detalhes aqui, eu conversei com ela seriamente. E aí sim eu fui liberta da faculdade e consegui me formar. Mas foi uma experiência, assim, bem forte mesmo. Eu também tenho vivido isso muito forte na faculdade. O meu marido tem visto letras, né? Tô fazendo letras e, olha, a licenciatura é assim, é doutrinação pura, assim, de, sei lá, 20 matérias que eu já estudei, acho que 5 não foram sobre doutrinação ideológica de esquerda. É muito forte, mas eu tenho batido de frente. Quando tem texto para escrever, eu falo a minha opinião. Eu não vou assinar embaixo em algo que eu não concordo. Você tem que se posicionar mesmo. A gente tem bastante de frente. Agora, nossa, você abordou um tema muito... dá pano pra manga também, que é a questão do vitimismo. Porque tem muita gente que acha, eu sou mulher, por isso que eu não tô conquistando. Não, você não tá conquistando porque você não tá se esforçando, você não tá dando o seu melhor, você não tá se organizando no seu tempo
por isso que você não está conquistando, não é porque você não é porque você é mulher, né? Então tem muito isso. É um problema. Exatamente. Na verdade, não só mulher, né? Muitas outras coisas que, se a gente conversar aqui, né? Que a questão, esse debate de desigualdade, na verdade, tem um objetivo, que é implantar o comunismo. E aí, então, são várias minorias. E aí tem as mulheres também, que são as oprimidas, as fracas, né? Mas isso a gente vai falar mais pra frente. É importante a gente falar, a gente comentar, a gente conversar, se a gente pode colocar em pé de igualdade a mulher e o homem. Se a gente pode dizer que o homem e a mulher são seres iguais, igualitários. Esse é um debate que é bem falado também na faculdade. O que você acha? Sim. Eu acho que tem duas vertentes que a gente pode ligar aí. A primeira é para dar uma continuidade naquilo que você falou, no vitimismo. Só que, ao mesmo tempo, a mulher ela tem uma natureza diferente do homem. Então, eu queria começar falando sobre o vitimismo. Isso não é saudável nem para a mulher e nem para o homem, né? Nós não precisamos, nós não necessitamos nos vitimizar. Nós temos a nossa natureza, até dizem assim, mas assim, aquelas mulheres que se consideram mais fortes que os homens, ela se preparou, ela se exercitou para algo, é isso que você falou, ela se esforçou e alcançou aquilo com esforço. Não é porque o homem ele tem uma natureza diferente da mulher que ele também não precisa se esforçar. Então, assim, primeira coisa, a gente não precisa se vitimizar, nos minimizar também, porque nós temos natureza e possibilidade de alcançar e praticar aquilo que nós temos capacidade, aquilo que Deus também nos capacita, né? Mas aquilo que realmente nós nascemos para fazer, né? Então, assim, o vitimismo, eu acho que as feministas, elas falam muito disso, né? Que elas querem mostrar um lado empoderado, uma força exterior, sendo que não precisa, né? Assim como a mulher pode alcançar grandes coisas, o homem também. E, assim, não tem como igualar. E um dos pontos que as feministas fazem é realmente buscar essa igualdade com o homem, que eu até digo que é uma luta ineficaz. Porque nós temos naturezas diferentes, isso não tem como. Então, assim, aquilo que você falou, a mulher, ela quer conquistar algo, mas ela pode conquistar isso de uma forma natural, sem se vitimizar e também nem se achar empoderada demais. Não tem necessidade, né, de, eu sou mulher, eu sou empoderada. Não, seja natural, seja você, né? Busca aquilo que você quer, busca aquilo que você quer fazer, que nem eu quis estudar. Que desde quando a mulher não pode estudar? Desde quando a mulher não pode trabalhar, né? Então, assim, não foi um direito conquistado por elas, pelas feministas. É algo natural da vida, né? Eu até quero entrar rapidamente no ponto que, assim, antigamente a mulher, ela era mais dona de casa, né? Ela tem tempo integral para os filhos, para o marido. Mas a palavra de Deus fala que a mulher virtuosa trabalha. Então, assim, sim, desde sempre, aqueles que são cristãos, que conhecem a palavra de Deus, a palavra de Deus, a mulher virtuosa trabalha. Nós sabemos qual é a nossa prioridade, mas nós temos que também ajudar a nossa família com o trabalho. Sim. A gente vê tantas mulheres incríveis na palavra, como Débora, que foi uma juíza, né? E trabalhou e lutou pelo seu país, né? Exatamente. Foi uma mulher incrível. Então, na verdade, mulher trabalhar não é nada novo. É uma coisa que sempre a mulher fez. E exatamente. É muito interessante a gente conversar sobre essa questão do esforço, porque de um tempo para cá o futebol feminino tem crescido, né? Tem ficado mais evidente. E as feministas, elas gostam de colocar também na conta delas, como se, agora, por causa dos nossos protestos com os seios de fora, olha só, até o futebol feminino tá aí mais evidente na mídia. E eu fiz uma pesquisa sobre isso e eu descobri que, na verdade, o futebol feminino, ele tá em mais evidência porque
a técnica do futebol feminino melhorou. Então, olha só como é uma vergonha até para a mulher colocar na conta de um protesto algo que foi conquistado por esforço, por técnica, por treino, né, da seleção brasileira, né? Então, que engano achar também que as mulheres podem competir em certas coisas e tomar o lugar dos homens em certas coisas. Eu fico até brava muitas vezes, porque eu não quero o lugar dos homens. Eu tô tranquila, né? Eu tô muito bem não tendo... Por favor, a gente já faz tanta coisa. Poxa, feministas, tem alguma feminista aí olhando? A gente já faz tanta coisa, minhas filhas de Deus. Quer colocar mais peso sobre nós, né? A gente já tá bem de coisas para fazer. Meu Deus, a gente tem muitas responsabilidades. E glória a Deus, quem tem um esposo, glória a Deus, porque é uma carga menos, você divide as cargas. O marido tem as responsabilidades dele, a mulher tem as responsabilidades dela, e isso é uma bênção dentro de um relacionamento. Agora, quando fica tudo em cima da mulher, a mulher, até o infarto, as estatísticas de infarto cresceram, porque as mulheres não aguentam de tanto estresse, tanta coisa em cima delas, né? É verdade. Nesse momento que nós, como mulheres, temos que buscar o equilíbrio. E também há tempo para tudo, né? E o casal é uma equipe. Então, assim, que nem a gente falou, isso da Esther, né, da Débora, são mulheres que são exemplos, né, para nós, e nós também temos que ser exemplos para as mulheres de hoje em dia. Então, assim, nós temos que ter uma vida em equilíbrio, tudo é uma fase, né? Quando a gente é solteira, a gente se dedica mais aos estudos, ao trabalho, e os estudos é uma coisa que não deve parar nunca, que a gente aprende todo dia a gente tem algo para aprender, mas o trabalho muda, né? Você tem que se dedicar também à família, que é a sua prioridade, ao seu marido, seus filhos, o seu lar, e até é incrível, né? Algumas mulheres que são feministas são extremistas. Elas só querem saber do mundo lá fora, do trabalho, para se independer financeiramente, porque elas têm medo do casamento, medo do divórcio, e medo de sair com prejuízos financeiros. Só que elas esquecem que Deus criou a mulher para criar os seus filhos no caminho que deve andar. Então, assim, a mulher que fica 24 horas fora no seu trabalho e só pensa nisso como prioridade, ela esquece da sua verdadeira essência como mulher, que é cuidar daquilo que ela gerou, cuidar do seu cônjuge, cuidar da sua família, cuidar do seu lar. Então, assim, nem a gente estava falando no começo, nenhuma ideologia, nenhum movimento extremista é saudável, porque eles não trabalham no equilíbrio, eles vão no extremo, né? Elas ficam se exaltando porque conquistou um status, né, na presidência. É uma mulher que é presidente, antigamente não tinha isso, na presidência da empresa, antigamente não tinha isso. Mas como será que é essa mulher na casa dela, né? Como será ela com os filhos, caso ela tenha filhos, enfim. Com certeza não é nada fácil, porque muitas tarefas e a mulher com certeza fica muito estressada. A gente recebeu 2 perguntas aqui muito interessantes. Muito interessantes. Eu acho relevante a gente responder. Olha só. Como devemos interpretar os textos bíblicos que dizem que a mulher não pode ensinar, por exemplo? Isso daqui é uma questão de contexto cultural, galera. Né? Paulo também fala que é melhor não se casar. Por quê? Porque naquela época havia uma perseguição muito forte e matavam. Imagina, você tá casado, tem filhos, e aí você vê muitas vezes a sua mulher sendo assassinada por amor a Cristo. Beleza, vamos lá, amamos a Cristo, mas não é uma coisa fácil. Você vê seu filho ali, né? Então, é um conselho que Paulo dá para o contexto cultural histórico da época. E as mulheres naquela época
no contexto cultural, elas ficavam mais em casa, como a gente já conversou aqui, cuidando e tudo mais. Hoje, a mulher tem uma relevância na sociedade, fora, né, muito maior. Então, assim, não faria sentido se na igreja também a mulher não tivesse essa visibilidade, né? O que você acha, Thay? Olha, acho que quando Deus criou o homem e a mulher, nós, né, vamos pensar no tempo de hoje. Ele, ele deu uma missão, nós, né, que fazemos parte aí da equipe, nós temos uma missão, que é o quê? Pregar as boas novas. Quando eu estou pregando as boas novas, eu estou ensinando. Eu estou indo por por esse pensamento. E se eu estou ensinando com as palavras, primeiro que a gente tem que ensinar primeiro com a vida, né? Então, por que eu não posso ensinar na minha casa? Por que eu não posso ensinar em outro lugar? Se o templo do Espírito Santo somos nós, né? Eu penso assim. Então, assim, Deus, ele... Nossa, acho que a imagem... Ah, tá. O que aconteceu? Não sei, tá embaçada a imagem. Ué. Posso continuar ou você acha melhor esperar? Ah, eu virei a câmera. Ah, tá. Parece aquelas tiazinhas que não sabem mexer em rede social, né? Não sei se você conseguiu entender o que eu quis dizer. Porque, assim, se nós temos a missão, seja homem ou mulher, de pregar as boas novas com palavras, com a nossa vida, isso é um modo de ensino. Você ensina com a sua vida, você ensina com as suas palavras. Então, eu não acho que há um desligamento aí. Só porque eu sou mulher, eu não posso ensinar. Eu discordo disso, na minha opinião. Com certeza, tá certíssima. E uma outra pergunta, eu achei muito relevante também essa pergunta. Ai, eu acho que eu vou tirar um dos fones, pra eu me ouvir. Do pastor Raimini, olha só que honra. O que a gente pode fazer sobre os homens que se sentem um pouco... Cadê a pergunta, meu Deus do céu? Mas a pergunta era assim: homens que se sentem inseguros por mulheres assim, que falam, que se expressam, que trabalham fora, que resolvem as coisas. Muitos homens se sentem um pouco inseguros com esse tipo de mulher muito forte. Que conselho que a gente pode dar para os homens aí? Você tem uma ideia? Olha, eu acho que esse é um trabalho mais interior, né? Mais psicológico, mais... Concordo. Mental mesmo. Porque o homem que se sente assim, ele mesmo tá inseguro e não tá esquecendo que ele tem essa capacidade dentro dele se sentir um homem forte, um homem preparado. Porque, eu não sei, eu não consigo individualizar. Se o homem que se sente assim, ele precisa buscar primeiro de se analisar. Por que ele está sentindo aquilo? Eu não acho normal um homem sentir isso. Nenhuma mulher também, pensando no homem, é a mesma coisa. Mesma forma que a gente não compreende o feminismo, eu também não compreendo o machismo. Acho que os dois extremos, que é a mesma coisa. O homem que é machista ou que ele se sente vitimizado por ver uma mulher forte que faz isso, faz aquilo. Na verdade, ele está externalizando uma coisa e esquecendo de trabalhar o seu interior. Porque a mulher que se prepara, que estuda, que alcança uma formação, aquilo que você falou, que é forte, se considera forte. Então, está faltando ele trabalhar isso nele. Eu não sei, eu pensei dessa forma. Não sei se você tem algo diferente para se falar, porque ele tem a capacidade, né? Eu concordo, acho que tem que trabalhar o interior. Ir nos traumas, ver se tem alguma coisa aí, alguma insegurança que foi adquirida por algum trauma. E também, acho que a mulher ela pode também tentar incluir um pouco mais o homem também na sua vida, né? Às vezes, talvez, a mulher é tão pra frente que ela esquece
né, de conversar com o marido, de abrir também o seu coração, de perguntar, né, de também dar chance para o homem ser um sacerdote, né, e não tomar também muito à frente, porque tem mulher que realmente toma totalmente à frente, vai lá, resolve tudo, paga as contas e faz e acontece, e o homem fica assim, né? E aí, qual é o meu papel aqui? Estão fazendo tudo já? Gostei muito Né? do seu comentário, né? Que eu tava falando generalizado, mas pensando na mulher como esposa, a gente está até fazendo um plano bíblico aqui esse ano, e assim, muito interessante, né? Retomar a lembrança e praticar isso. A mulher, ao mesmo tempo que ela estuda, trabalha, ensina, orienta, enfim, tudo isso que a gente já comentou aqui, ela precisa tomar um cuidado, porque se a mulher ela é esposa, ela sempre tem que andar em concordância com o homem, nunca tomar a frente de algo que realmente faça isso, deixe o homem para trás, né? Ah, eu quero fazer isso. Não, vocês são um casal, vocês são uma equipe, então vocês têm que sempre entrar em acordo. E a mulher, ela tem que ser inteligente ao ponto de, pelo menos eu me sinto assim, eu não quero continuar casada e andar para frente ou atrás. Não, casal tem que andar lado a lado. Então, se você está conquistando isso, seu marido também está conquistando. Então, se você passa por isso, quem está aí assistindo, ajude o seu marido, oriente, mostre para ele como você faz, como você aprendeu, como você use isso que você tem, né? E ensine, porque o seu marido também te ensina em outras coisas que você não sabe, né? Então, ensina e realmente dá voz para ele que é o sacerdote, né? Você não pode, ao mesmo tempo que a gente tem essa liberdade, você não pode tomar a frente sem a direção do sacerdote, do lar, né? Que ele é o cabeça. Então, você está ali realmente como ajudador, apesar de você cumprir todas essas funções, todos esses papéis. Não sei se eu consegui explicar muito bem. É isso aí, exatamente. Agora, vamos deixar mais polêmico esse assunto. Será que dá para uma cristã ser feminista? Olha, eu acho um pouco óbvia até essa questão, porque assim, a gente vê o que as feministas abordam nas suas lutas. E elas incluem luta a favor do aborto, elas incluem ideologia de gênero, elas incluem protestos vergonhosos, né? Coisas que uma cristã jamais faria, jamais, jamais. Eu vi um protesto na América Latina, eu não lembro qual país, mas era algum país hispânico, que as mulheres estavam todas de branco, com tipo uma tinta vermelha assim no meio das pernas. Assim, é muito nojento, cara. É uma coisa assim que claramente não é de Deus, claramente assim, só da parte visível já fica claro que é um negócio meio macabro, né? Exatamente. Um dos pontos focos que esse movimento tem, que a gente pode até agora ir para esse ponto que você citou sobre o aborto, ideologia de gênero, que é uma falha na identidade, na autoimagem. E por que isso, né? Eu acho que assim, todo mundo, incluindo nós cristãs, que realmente agora afirmando, respondendo a pergunta do momento, se tem como uma feminista ser cristã, na minha opinião, não tem. Eu penso que não, justamente por todas essas causas que elas lutam, né? Agora, primeiro ponto, o aborto. Se Deus gerou a mulher para gerar vida, quem somos nós para querer ir contra a soberania de Deus? Então, se eu tenho uma vida dentro de mim, eu não posso jamais pensar no aborto, muito menos cumprir esse ato, né? É maligno. Deus é soberano, ele dá um dom para a mulher, que o maior dom da mulher é gerar vida, e eu, né, com certeza, colocando entre aspas, tá? Citando as feministas,
tomo isso e cancelo algo tão divino, né? Que é nós gerarmos vida. Então, assim, a ideologia de gênero, a falha na identidade, na autoimagem, ela nasce do ódio aos homens, né? E as feministas, elas negam, não sei se você e as meninas que estão, os homens que estão acompanhando a gente, elas negam a existência da mulher em alguns pontos. Por quê? Porque elas defendem um relacionamento com mulher com mulher, homem com homem, né? Então, por que que não é algo que as cristãs devem ter como base? Porque se elas defendem um aborto, a ideologia de gênero, elas defendem o que Cristo deixou para nós. E isso começa na mente, né? Eu acredito que começa na mente, porque sabemos que Satanás trabalha na mente das pessoas. E se a gente não está com a mente alimentada com as palavras de Deus, com as palavras de Cristo, a mente de Cristo, realmente o ódio vai entrando na vida das pessoas e você fica trazendo uma ilusão para sua vida que você não vai ser feliz com o homem, ou você tem que namorar a pessoa do mesmo sexo porque ela entende a sua natureza. Enfim, então é algo bem satânico mesmo. Sim, totalmente fora dos padrões da palavra, não tem nem conversa, garotas. Não sejam feministas e vocês, homens, não sejam feministas, pelo amor de Deus. Que acho que pior do que mulher feminista é homem feminista. Precisamos dos homens machos aí, por favor. Também ó, os homens não podem entrar nessa aí de ideologia de gênero, começar a perder também a masculinidade, né? A coisa mais ridícula que a gente tem visto, né, é a ausência da figura masculina também. Teve uma pergunta, uma pessoa que fez um comentário aqui, eu acho que muitas pessoas têm dúvida, que é sobre submissão. Né? Muitas mulheres não entendem essa questão da submissão e elas confundem com subserviência, né? Como se a mulher fosse ali uma escrava, né? Uma ama, sei lá, alguém que ficasse ali o tempo todo, sim, senhor, né? E tal, sendo que não tem nada a ver com isso, nada a ver. Na verdade, é algo que você caminha junto no mesmo propósito, né? A submissão, na verdade, ela tira um peso tremendo da mulher, como eu disse no começo, né? Muitas mulheres, elas tomam para si a direção do lar, né? A responsabilidade do futuro da casa, né, das decisões, e isso tem que estar sobre o homem, porque o homem que Deus escolheu para proteger, né, quando os homens antigamente saíam à luta para caçar, por exemplo, né, bem na antiguidade, eles não saíam porque eles falam, não, você, mulher, não sei o que, você não serve para caçar, não é esse o contexto, né? A questão é que os homens protegiam as mulheres, eles iam à luta pela família, né? E aí, na verdade, o feminismo trouxe um ódio pelos homens e assim, poxa, tem tantos homens maravilhosos, né? Homens de Deus, homens, poxa, admiráveis, que protegem a sua casa, homens intercessores, homens fortes, valentes, que dão o melhor pela sua família e são tidos como estrupadores em potencial, né? São tidos como opressores, né? Então, você vê aí uma tentativa de Satanás de destruir a figura paterna da família, destruir a figura masculina do lar, né? Sim. Falando sobre o casamento, né?
Eu sempre digo que o evangelho nos faz entender o casamento e o casamento nos faz entender o evangelho. Então, ao mesmo tempo que isso serve para o casamento, serve para a gente enxergar o nosso papel como mulher e serve para os homens enxergarem os seus papéis. E sobre a submissão, né, que é a pergunta, sim, nós devemos ser submissas, mas isso tem algo muito poderoso, porque nós temos como papel de servir a nossa família, né? E amar isso, servir, porque o homem, ele tá cumprindo o seu papel e você tem que cumprir o teu, e vocês têm que agregar valores juntos. Assim, Deus, ele dá a bênção para o homem ser sacerdote do lar, e a gente tem que orar, né? Então, se a gente tem que cumprir essa submissão, nós temos que orar pelos nossos maridos para que realmente Deus direcione a vida deles. E não há nenhum problema, eu acho que a comunicação, o respeito, a liberdade de expressão dentro do lar, isso tem que ser livre. Então, não é porque você é submissa que o seu marido vai falar assim, olha, faça isso, faça aquilo. Se você vê, se você é uma mulher espiritual, uma mulher que ora, uma mulher que tem a direção de Deus, e se por algum motivo seu marido tiver numa direção errada, você tem total liberdade de se comunicar, de mostrar para ele na palavra qual é o caminho correto. Então, assim, e se realmente isso não adiantar, você tem que entrar em oração, guerrear, né? A gente fazer guerra espiritual para que isso realmente mude. Porque se você é direcionada pelo sacerdote do lar e você tem que caminhar na direção de Deus, e isso não está sendo... Infelizmente, há algumas mulheres que não casaram com homens com a mesma visão, né? Com os mesmos princípios. Agora, pensando desse lado. Então, realmente é uma luta muito forte. Você tem que orar e até o ponto que você se sinta segura. Porque, assim, é engraçado, isso veio agora. A mulher, ela consegue ser submissa porque ela é segura naquilo que o seu homem, né? O seu marido, o seu cônjuge vai trazer para você como algo que você precisa fazer, né? Então, assim, a gente tem que ter segurança que Deus está falando com o nosso marido, Deus está falando com o nosso cônjuge, né? Então, assim, é muito importante, como é importante a família ter Jesus, ter Cristo como fundamento, que aí você não vai se preocupar, ai, preciso ser submissa ou não, porque vai ser na direção de Deus, então vai ser algo natural. Exatamente, cara. Eu já passei por questões assim que o meu marido tomou decisões muito drásticas na nossa vida. Coisas assim, muito que seriam muito difíceis de aceitar, talvez, se eu não confiasse em Deus. Mas porque eu também ouço Deus, eu também sou uma mulher de Deus. Quando ele falou, testificou na hora no meu coração. Então também é importante as mulheres terem esse contato com o Espírito Santo, né? As mulheres têm que aproveitar essa sensibilidade que nós já temos naturalmente para estar atentas à voz do Espírito Santo, porque quando o seu marido te dá uma direção, você não vai ser pega de surpresa, você já vai estar com aquilo no seu coração. É incrível. Exatamente. Eu acho que esse assunto já dá um ensejo para a gente entrar na questão da violência contra a mulher. Porque essa questão da submissão, ela pode ser interpretada também dessa forma. Uma vez eu recebi uma senhora na minha célula que estava apanhando do marido, né? E ela é cristã. E, assim, sabe aquelas senhorinhas mesmo, bem simples? E ela estava apanhando mesmo, ela estava até com marcas no corpo dela e tudo mais. E ela falava assim pra gente... É assim mesmo, ele é assim mesmo. E a gente, fulana, né? Denuncia ele pra polícia. Você não pode ficar passando por isso. Você é uma senhora de idade. Você não pode ficar, meu Deus, passando por essa situação. E ela, não, é isso mesmo. Então, assim, isso não é submissão. Você achar normal passar por humilhação, né? Às vezes não é só violência física, né? Mas violência verbal, violência moral, né? Sim, numa situação dessa que você comentou,
a gente já vê como que tá. Aí ela era casada, pelo que entendi, era, né? Sim, Já tava casada e um cristã. extremo. Tava num ponto. Acho que assim, para chegar a esse ponto, realmente tá completamente desestruturado, né? Tá fora aí Fora de tudo. da comunicação, do respeito, da paciência, do fruto do espírito, né? Por isso que a nossa convivência com Deus, com o Espírito Santo, ele tem que ser diário. Porque acontece alguma coisa ruim, como que é a nossa reação, né? E ela também não pode ser extremista, que foi o caso dela. Ela estava ao ponto de assim, ai, submissa. Então ela estava assim para baixo, né? E ela estava trazendo isso para ela como se ela tivesse que aceitar isso. Mas não. Mas Exatamente. assim, realmente nesse ponto eu acho que você tem que buscar, se não tem possibilidade de ter uma comunicação com a pessoa que te violentou, que te trouxe uma agressão verbal ou física, você tem que buscar ajuda. Não sei se você tem pastores, líderes, mas ou se não, realmente com as autoridades que podem te instruir de como você pode resolver isso, né? Porque assim, primeiro a gente tem que buscar uma solução, né? Tudo tem uma raiz, tudo tem um porquê, né? Às vezes a pessoa, para agredir a outra, é porque ou tá tendo uma briga, As duas se agrediram, né? Às vezes até partiu da mulher. Exatamente. E às vezes tem que resolver a questão e não Sempre tem acabar com tudo, né? Mas se os é uma dois coisa lados. recorrente, já não, né? Acho que se é uma coisa assim, Sim. Algo que precisa ser normal, tratado de imediato. tem Porque sempre tem homens uma que história são. por trás, né? Tem homens que realmente, assim, não querem aprender, não querem mudar, querem continuar, né, nessa questão aí, e você não deve aceitar. Na minha opinião, as mulheres não devem aceitar. E eu tenho batido bastante nessa tecla. A ministra Damares, ela é a ministra, né, dos direitos humanos, ministra da mulher, e ela tem feito um trabalho incrível, né, contra a violência. Inclusive, isso tem aumentado muito nessa época de quarentena, né, de isolamento social, e as mulheres não podem sair, e aí alguns homens, né, que não são homens de verdade, aproveitam essa situação para oprimir ainda mais a mulher. E aumentou, eu até fiz um vídeo sobre isso, aumentou 44,9% os casos de violência doméstica. Então tem um número, né? Para quem não sabe, é 180. Se você sabe que alguém está passando, apanhando mesmo, covardemente não só do marido, pode ser qualquer outra pessoa ou homem, não importa, você Isso não pode acontece achar isso dentro e fora normal. do casamento, né? Pode acontecer, né? Não, que Sim, nem você disse. sim. De Mesmo que você namorado, não seja né? casada, seja solteira, isso pode acontecer fora ou dentro do casamento, né? Exatamente. Então é muito E assim, importante a gente. Pode falar. não sei se a gente vai dar continuidade nesse assunto, mas queria só acrescentar uma coisa. Mulheres, né? Nós estamos. Nós fomos criadas para serem amadas e respeitadas, né? O homem, ele tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. E a mulher, ela tem que honrar o homem. Então, assim, se isso realmente você tem visto que está bem distante do seu relacionamento, né? Busque ajuda para que realmente não chegue nesse ponto de uma violência verbal, uma violência física, né? Que realmente, pelo número que a Andressa passou para todas nós, tem crescido muito por falta de cuidado, né? E principalmente desse cuidado que tanto abrir os olhos da mulher como dos homens, né? Para essa verdade, infelizmente. Na verdade, o padrão tá tão baixo, né, que chega a ser, assim, complicado falar, porque assim, Tem mulheres que agridem também, né? Verbalmente e fisicamente. Então, como a gente não está fazendo um assunto feminista, vamos falar também que não somos só nós, né? Mulheres que podemos passar por isso. Nós também, existem mulheres que também têm esse ato realmente agressivo, né?
fora de controle, né? Quando você está numa briga, né, você toma atitudes ali, né, incabíveis mesmo. E o respeito, ele deve vir muito antes disso, para chegar a esse ponto, é porque tá muito mal, tá muito mal. Então, antes disso acontecer, procure seus líderes, né? Quando você percebe, sei lá, um distanciamento já, uma coisa estranha, um desrespeito ali, né? Algo pequeno você já deve procurar, porque as pessoas só deixam, só chegam, na verdade, onde a gente deixa também. Né? Então, se o marido percebe que a mulher tá meio louca lá, gritando, meio fora de controle, né, já vai buscar ajuda, né? Para que não chegue nesse ponto. A mesma coisa a mulher. Né? Dos dois lados aí. É uma questão que precisa ser vista muito antes de chegar a esse ponto. E você pode ter certeza aí, mulheres que estão assistindo, que tanto os homens quanto as mulheres, elas dão muitos sinais antes de chegar nesse ponto. Ninguém do nada chega e te dá um soco, né? Muita coisa acontece antes de chegar a esse ponto. Uhum. Né? E tem a questão do divórcio também, né? Que as feministas falam que isso é um direito conquistado, né? Nossa, que atual, né? Que elas são. E elas trouxeram isso para a modernidade. Só que na Bíblia, né? Tá, já fala. Jesus já fala. Moisés fala sobre isso, sobre essa questão. Então, assim, é um assunto já debatido há milênios, né? Sim, e a gente pode ligar aí nesse assunto de umas coisas, de outra coisa que elas também levantam como conquista, né? Que é o direito da mulher trabalhar, né? E ligando para esse ponto do divórcio, eu acho muito engraçado, né? Eu estava estudando sobre isso, e se você pensar, trabalhar é ser livre, né? Não, trabalho é trabalho. Você trabalha por uma necessidade da sua família, ou porque você está ajudando a sua família, o seu cônjuge, né? E trabalho não é ser livre, gente. Trabalho é você tem que sair da sua casa, você tem que se preparar também, se estruturar intelectualmente. Então, assim, existe um trabalho para você alcançar isso. Então, elas falam uma conquista, porque as mulheres agora são livres, mas trabalhar não é ser livre. E muitas mulheres que se chamam empoderadas e se consideram feministas, elas trabalham com medo exatamente disso, do divórcio. Porque se o homem deixar ela não tá em casa e não tem uma renda, né, um salário, e ela tem medo de ficar assim na rua, jogada, né? Então, assim, muitas delas trabalham justamente por isso, para se sentirem valorizadas, porque elas não buscam o seu valor no casamento. Por isso que elas aceitam facilmente o divórcio. Elas não entendem o valor que tem o homem na vida dela, não entendem o valor da família, até porque o feminismo, ele desestabiliza a família e também a sociedade, né? Então, assim, é uma luta realmente ineficaz. A gente não pode defender o divórcio como algo normal, porque ele não é, né? O divórcio é algo ruim. É uma destruição. Né? É uma destruição de uma família. E você sai, você quer ir para um outro casamento, você vai encontrar também ali dificuldades, né? Nenhum casamento é perfeito. O meu não é, o teu também não é. Não existe. Mas se você tem um equilíbrio no seu casamento e você tem o Cristo como fundamento, você consegue ferramentas e buscar soluções, né? Eu acredito que se não fosse Jesus no nosso casamento, se não fosse Cristo, ele também não teria não seria um casamento saudável, né? Então, como elas não têm a Bíblia como fundamento, e sim as suas ideologias, é por isso que elas aceitam facilmente o divórcio. Mas é mais uma questão eu não defendo, não acho normal. Jamais. E também mais uma questão de facilidade aí que as feministas tentam encontrar. Porque dá trabalho, querida. Parece que essas feministas são um pouco preguiçosas, né? Querem tudo fácil, assim. Em casamento, dá trabalho, né? Você aprender ali, enfim. A gente for falar sobre casamento aqui. Provavelmente temos pouco tempo, inclusive a gente precisa. Eu queria muito falar dessa questão que as mulheres, elas procuram
uma profissão para não passar necessidade caso o marido abandone ou algo do tipo. O que é uma inversão de valores completa, na minha opinião. Porque eu estudo muito sobre propósito. Até o meu TCC da teologia foi sobre propósito. E, assim, uma das coisas que eu ensino ali é que o nosso propósito, a nossa profissão, aquilo que a gente faz, deveria ser sempre para servir o próximo. E não para suprir uma necessidade emocional ou para fazer você se sentir superior aos outros. Eu sou médica, sei lá, né? Eu sou professora. Não, vou ser professora porque eu quero servir a minha geração, porque eu vejo, né? Enfim, né? Tem todo um contexto. Mas você deve procurar uma profissão, você deve procurar estudar para servir alguém e não para ser servida, né? Eu acho que falta muito a gente olhar mais para o outro, dentro do casamento, dentro da profissão, em todos os sentidos. Eu acho que as pessoas se tornaram muito individualistas, muito egocêntricas, né? E elas só querem elas como centro, né? O antropocentrismo, o humanismo. E isso acaba que tira o sentido da nossa vida, porque o sentido da vida nunca vai se limitar a nós mesmos. Nós somos uma sociedade, né? E o que traz felicidade de verdade é você poder servir o próximo, amar alguém, né? Exatamente, achei perfeito. Perfeito isso que você falou, concordo plenamente, porque a gente tem que ter uma vida com propósito, né? E não há como você conquistar algo com humildade. Você não conquista nada sozinho, né? Assim como o nosso pastor César Castelhanos fala, quando a equipe a conquista. Então, assim, e você conquista como? Pisando nos outros? Não, você conquista servindo, você conquista ajudando. Abandonando a família, né? Exatamente. Você não vê o seu filho crescer, você não dá atenção, perde muitas vezes um casamento, porque o casamento tem que ser alimentado, né? Exatamente. Então você tem que pensar na unidade, tem que pensar realmente e buscar um propósito de vida, um trabalho ou um serviço que realmente você tenha como ajudar a sociedade, ajudar a sua família, ajudar a sua igreja, no caso, né? E eu achei muito interessante, um ponto que me chamou a atenção no que você disse, é a satisfação pessoal, né? E muitas pessoas fazem isso também, as mulheres e os homens, elas em todo tempo, todo dia, elas buscam satisfação pessoal. Mas assim, eu sinto muito isso. Toda vez que você serve, não sei, gera uma alegria dentro de você, algo realmente que você se sente útil. Então, é muito gostoso isso. Você se sente útil, você se sente... É engraçado, você está servindo, mas você se sente valorizada. Por quê? Porque você está se sentindo útil. Então, eu acho que assim, você carregar esse legado como propósito, que se resume nisso que você disse, servir. Acho que você definiu perfeitamente. Então, nós mulheres e os homens que estão aqui também, a nossa missão, o nosso legado é amar a nós mesmos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, como que a gente vai amar sem servir, sem ajudar? Não existe. Então, assim, esse é um ponto principal. Então, a gente não tem que olhar para a satisfação pessoal. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu preciso me satisfazer. Não, você vai se sentir útil, você vai se sentir valorizada quando você realmente servir. Aqui apareceu para mim que tem 20 segundos. Acho que vai ter... Meu Deus! Que pena, gente. A gente nem deu dicas para as meninas que estão apaixonadas. Tem pedido tanto, tadinhas. Será que a gente pode voltar? Eu posso, se você quiser. Vamos estender mais uns 15 minutinhos para a gente falar sobre... eu acho que até dá para fazer uma ligação entre um assunto e outro, porque a gente estava falando dessa questão de encontrar o propósito e de quanto isso nos
dá satisfação, porque a gente está no centro da vontade de Deus, quando a gente cumpre o nosso propósito. Então, eu acho que quando a gente está com um problema emocional, quando a gente está com dificuldade de esquecer, né? Aí vai para solteiras aí de plantão, que ou perceberam que não era o cara certo e realmente não iria dar certo, ou às vezes é muito jovem, muito novinha, né? A menina é muito novinha e não tem condições de dar continuidade num relacionamento sério. E eu acho que essa questão de procurar o propósito, de se preparar, porque assim, descobrir o propósito é só a primeira coisa. Quando você percebe aquilo que Deus tem para a sua vida, a sua vida para de se limitar somente em casar, né? Casar é muito legal, é muito bom, mas não é nisso que a vida se resume. Deus tem muito mais para as nossas vidas, tanto para os homens quanto para as mulheres. Descobrir esse sentido da vida é primordial. E logo na sequência vem todo o processo de preparação para que você cumpra esse propósito. E é muito longo e dá muito trabalho. Então, uma dica que eu acho, assim, para começar, é importantíssima essa dica, é focar no que você precisa fazer agora. Porque provavelmente você tem muito que estudar agora, você tem muito que ler, muito que pensar no futuro, em como você vai fazer essa trajetória. Olha, toda vez que eu vou organizar a minha semana, eu gasto ali algumas horas. Imagina planejar uma vida, né? Você que é tão jovem e ainda tem tudo pela frente. Então, em vez de ocupar tanto a mente com a questão da paixão e de casar e só pensar nisso, dá pra pensar em tantas outras coisas legais, né? Sim. Eu vou falar um pouco do que eu vivi, né? Eu acho que, assim, não é nem pela idade, às vezes, as mulheres aí que estão solteiras, é mais pela maturidade, né? Eu acho que a maturidade é tudo e a responsabilidade te traz a maturidade. Então, assim, a mulher solteira que já quer namorar, pensando em casar, mas ela não passou por algo... É claro que, assim, a maturidade, ela vai para sempre. Você vai conquistando responsabilidade, vai conquistando maturidade. É algo contínuo. Mas, assim, pelo menos o básico, sabe? Então, assim, não é nem pela idade, mas eu acho que é a maturidade. Então, a mulher solteira, ela deve primeiro buscar bases da maturidade, estudar, trabalhar, se formar, se estruturar financeiramente para também conseguir aí se independer, entre aspas, financeiramente, né? E porque assim, e focar naquilo que a gente estava falando. Focar em não buscar uma satisfação em lugares errados para não encontrar frustração. Então, você tem que estar bem consigo mesma, porque nenhum homem, não é o casamento, não é o homem que vai te fazer feliz por completo, né? Eu sempre divido assim, é Cristo que me satisfaz plenamente, né? E o que vem depois disso, é claro que ter uma família, ter um homem, ter filhos, traz alegrias, mas eu gosto de dizer que essas alegrias são alegrias em dobro, né? E quando você tá super bem com Deus, super bem com Cristo, essas demais coisas, elas vão dar certo. Então, assim, você tem que focar no seu relacionamento com Deus em primeiro lugar, buscar realmente essa maturidade, essa responsabilidade, formar-se, trabalhar para que você consiga ter esse equilíbrio, essa satisfação e não trazer isso um peso. Travou um pouco o teu aqui para mim, mas eu vou continuar para ver se volta ao normal. Agora voltou. E não transferir a sua felicidade para o seu namorado, não transferir a sua felicidade para o seu noivo, não transferir a sua felicidade para o seu marido e jamais também, eu não sou mãe ainda, nunca transferir a sua felicidade ao filho. Tudo isso é bênção de Deus para nós, realmente nos traz alegrias, mas são alegrias em dobro. Então, você solteira,
busque muito Deus, estude, seja uma mulher informada, consciente. É muito bonito, né? Você. E muita gente se prepara, quer dizer, que é um homem todo preparado, né? Um homem isso, aquilo, um homem de Deus, tal. E ela esquece que ela tem que se preparar também, né? Porque aí quando vocês se Exatamente. encontrarem, aí as coisas vão fluir. Exatamente. Eu acho que, inclusive, eu falei isso para uma jovem, né? Uma jovem que estava apaixonada por um garoto bem legal, assim, até famosinho, assim e tal, e um menino de Deus. E eu falei para ela, mas e aí? E você, né? Vamos lá então, né? Para Exatamente, chegar nesse verdade. nível aí, precisamos melhorar. Então, e uma coisa que eu costumo dizer também, que eu tenho meditado sobre isso, é com relação à paixão. Porque eu medito muito sobre a paixão no sentido ministerial da coisa. Porque eu vejo que algumas pessoas ainda não se apaixonaram por fazer célula, por ir atrás das pessoas. E isso, assim, não dá pra gente impor. Tipo, faz isso, faz aquilo, se aquilo não parte de um interior ali, né? E eu tenho meditado muito sobre paixão. E eu cheguei à conclusão de que isso serve muito para sentimento afetivo também entre homens e mulheres, né? Que é a questão de que quando você ocupa o seu pensamento muito em um assunto, você vai acabar se apaixonando por ele. Então eu sempre aconselho, né, na questão ministerial, você quer se apaixonar pelas vidas, você quer se apaixonar por célula, pense mais nisso, leia mais sobre isso, né? E o contrário também é verdade. Quando você para de pensar naquilo, quando aquilo você não acha importante ocupar o seu pensamento com aquele assunto, você acaba não deixando de se apaixonar, você acaba não amando aquilo. Então, eu acho que um conselho muito legal que eu tenho falado para os jovens é condicionar a sua mente a pensar naquilo que importa, naquilo que é relevante para o momento. Se você considera que nesse momento você ainda não tem essa maturidade que a Thay estava falando para assumir um relacionamento sério, né, dentro dos padrões de Deus, então pare de pensar na pessoa. Ah, mas é inevitável, o pensamento vem na minha cabeça da mesma forma que ele vem, você pensa em outra coisa, né? Nós não somos seres irracionais. Deus deu para o ser humano o poder de a gente decidir aquilo que a gente vai pensar, aquilo que a gente vai sentir. Domínio próprio é algo, é uma coisa que Deus deu essa possibilidade para nós praticarmos. Então, a gente não é dominado por sensações que nos tomam. Não, a gente permite que esses pensamentos fiquem na nossa cabeça. É a mesma coisa se você é casado, se você começa a pensar em outro homem. E aí? E aí? Imagina, você, eu tô pensando, e aí pronto, é isso? Você vai se apaixonar por outro e vai separar? Então, se você partir desse princípio, quando você for solteiro, quando você for casado, você vai ser fiel pra caramba. Porque se vier alguma seta, algum pensamento de outra pessoa no seu pensamento, você já vai estar, eu não vou deixar esses pensamentos dominarem a minha vida. Então você tá lá fazendo alguma coisa e vem a pessoa na sua cabeça. Pense em outra coisa. Leia um livro, vai orar, coloca um louvor, comece a pensar nos seus planos, nos seus projetos. Comece a pensar, se você casasse agora, como seria? Sei lá, toda vez que a pessoa vier na sua cabeça, pensa assim, da onde que eu ia tirar dinheiro, por exemplo, para pagar as contas de casa? E aí você já pula para a questão de que, preciso me preparar, então vamos pensar nos meus estudos, vamos pensar em aprender inglês, vamos pensar em, sei lá, se especializar em alguma coisa, estudar alguma coisa legal, interessante, né? Isso mesmo. O Pablo, meu marido, para quem não sabe, ele é psicólogo, né? E a gente conversa muito
sobre essas coisas também. E assim, toda vez que você quer muito uma coisa, não é saudável para você só pensar naquilo. Focar naquilo, não. E quando vem, é porque você fica pensando muito naquilo e isso reflete no teu corpo, você fica mal, você fica desequilibrado, você perde o foco, na verdade, para aquilo que você precisa fazer no momento. E isso que você falou é uma coisa que a gente leva para todas as coisas, né? Como Satanás trabalha na mente, logo quando você perceber isso, você tem que fazer imediatamente aquilo que a pastora Andressa estava falando. Vai orar, vai ler a Bíblia, vai ouvir a voz de Deus, não a voz que está na sua mente, né? Aquelas coisas que realmente te faz perder o foco, né? Então, assim, eu concordo com o que você disse e a gente tem que realmente entender qual é a fase que a gente está passando hoje para a gente ter as nossas prioridades, o nosso foco, para se dedicar àquilo, mas não de forma desequilibrada, né? Focar de uma forma saudável. Ah, eu quero conquistar isso, ah, eu quero isso, ou eu estou sentindo isso, mas sempre buscar em Deus para alimentar as coisas corretas, né? Porque às vezes a gente dá alimento para aquilo que está no nosso coração, que é enganoso, né? E esquece de realmente dar atenção naquilo que Deus quer que a gente faça no momento, foque no momento, enfim. E eu achei muito interessante que eu ouvi muitas vezes já isso, alguns jovens falando assim, eu tenho certeza que eu vou casar com fulano. E aí eu fico assim, como que você pode ter tanta certeza? E assim, diversas vezes eu já vi essas mesmas pessoas casando com outra. Ou seja, não era, né? A pessoa tinha tanta certeza e não era. Então, como a Tainara, linda, maravilhosa aqui, minha prima, linda. Um beijo pra você, que saudade. Falou, nosso coração é enganoso, né? Quem disse que você precisa ouvir o seu coração? A novela da Globo, né? Misericórdia. Ouça o seu coração. Que frase linda! Só que isso não é bíblico, porque a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Então nós precisamos, na palavra, falar para nós guardarmos o nosso coração e não ouvirmos o nosso coração, né? Exatamente. Uhum. Então é isso, meus amores. Muito obrigada, Thay, por aceitar esse convite. Na verdade, eu acabei me tornando sua convidada também, querendo ou não. Estamos aqui no seu Instagram. Mas muito obrigada por aceitar, por conversar, por ser tão excelente. Gente, essa mulher não existe, sério. Ela tem uma organização assim, olha, um exemplo. Aprendi muito com ela. Aprendi demais, sério, aprendi demais. Poucos dias aí que a gente estava preparando, né? Esse dia tão especial que foi, para mim foi muito especial. Eu percebi muitas coisas legais já, aprendi muito já com você. Muito obrigada. Espero que tenham mais vezes. Oi? Ah, sim, vamos. Espero que tenham mais vezes. Amém. Foi a minha primeira experiência, né, de ser convidada. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que a gente tem que estar aberta, assim, para as nossas amigas cristãs, né? Porque nós temos que dar voz ao que realmente importa. E Deus nos chamou para serem corajosas, aí, dispostas, né, a tudo. Então, assim, eu fiquei muito feliz e aceitei de coração mesmo. Procurei fazer o meu melhor aí para conseguir agregar alguma coisa. Peço perdão, aí eu tentei entrar, né, pelo teu Instagram, então peço perdão novamente. Não sei o que aconteceu, mas graças a Deus deu certo. Graças a Deus deu certo e a gente conseguiu aí fazer a primeira live juntas. E, bom, eu espero que todos tenham gostado. Muito obrigada. Você também. Eu estou gostando muito de te conhecer melhor, né? Nós nos vimos já algumas vezes pessoalmente. Então, conta comigo sempre que você precisar. Eu gosto muito de fazer essas coisas, né? Apesar de fazer pouco, fiz algumas lives só de música, mas assim, tem sido parte de uns projetos meus fazer
lives de conscientização. Então, estou aberta aí a novos convites, vai ser um prazer. Muito obrigada mesmo. Depois vamos Você marcar. é uma pastora excelente. Obrigada. Vamos marcar uma live mais musical da próxima vez, então. Porque essa menina canta a coisa mais linda. Você também, né? E toca também. Não é o meu forte. Você toca, né? Teclado? Eu toco teclado, flauta e diz que canta, né? Mas não canta aquelas coisas também, não. Mas a gente usa como desculpa para abençoar, na verdade, as pessoas. A música, para mim, é assim, uma ferramenta mesmo. É uma desculpa a mais para poder transmitir aquilo que está dentro, né? Para a gente passar isso para as pessoas. Mas vocês não, vocês são mais profissionais, vocês são top. Então vamos marcar aí um dia a gente fazer uma live dos jovens. Vamos pensar nisso daí mais pra frente, na página dos jovens, e comigo, com o Denis, e aí vocês cantando, tocando. Vai ser demais, hein? Vamos sim, então fiquem atentos aí, galera. Tá bom. Obrigada, minha linda. Obrigada a todos vocês pela paciência aí, que a gente teve alguns problemas, mas das próximas vai ficar mais tranquilo. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham recebido, sido muito edificadas.